Olá, caríssimos estudantes, professores, sejam todos bem-vindos ao nosso componente comigo, professora Irislene. E agora chegou aquele momento em que é aquela nossa última aula aí de fato conteúdo e um conteúdo novo para a gente tratar aqui, tá? A gente já começa a se despedir, não é? Eu sei que você está gostando aí das nossas aulas, né? Tem temáticas aí muito importantes. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tenham aproveitado bastante, levem esses conteúdos, levem essas aprendizagens aí para a vida de vocês. E hoje essa nossa aula ela é uma aula um pouco mais curta, o primeiro momento. Por quê, profis? Porque hoje tem momento interativo. Então será aquele momento que você vai poder aí, caríssimos estudantes, se reunirem para fazer uma prática ainda dentro da aula, assim, ó. Fiz aqui a primeira parte da aula, você já faz essa prática, faz aquele registro fotográfico ou de vídeo, de anotação, de mapa mental, de tudo que você conseguir aí e manda para mim que eu quero acompanhar aí junto com o professor Joalan, tá bom? Então bora lá, bora conhecer o que a gente vai conversar hoje aí. Olha só esse slide. Então nós estamos na aula de número 18, nossa última aula conteúdo e como eu mencionei, uma temática nova. E a temática que eu trago para vocês diz respeito aí, na aula 18, sobre sustentabilidade das práticas corporais aplicadas ao meio ambiente. É tão bom fazer exercício físico com árvores, com pássaros cantando, né? Com o pé descalço na grama, com frescor, com aquela brisa, né, gente? Mas a gente precisa ter alguns cuidados importantes, algumas observações a se fazer. E aí eu trago 3 pontos interessantes na nossa agenda, que serão os seguintes. Olha só. Práticas corporais, sustentabilidade e os seus impactos socioculturais e ambientais. Depois falo aqui com vocês a respeito de atividade física na natureza. O estilo de vida tem que ser ativo, a gente tem que buscar atividade de lazer, buscar também a questão da promoção da saúde. E aí, em termos de temáticas, aí, né, subtemática, falo com vocês a respeito da cultura regional, da preservação ambiental e sustentabilidade nas práticas corporais. E claro, né, não menos importante, o nosso momento interativo aí. Muito bem. E aí, o que a gente começa falando aí, caríssimos estudantes? De práticas corporais, sustentabilidade e seus impactos socioculturais e ambientais. Muito bem. Então, vamos entender um pouco sobre esse conceito aí da sustentabilidade aplicada às práticas corporais. As práticas corporais, caríssimos, elas se referem aí às atividades físicas sistematizadas que a gente normalmente realiza, né? Atividades esportivas e essas aí vão envolver aí todo o nosso lindo corpo, certo? E quando a gente fala aí de sustentabilidade aplicada aí a essas práticas corporais, a gente tem que levar em consideração que nós podemos tornar ainda mais ecológicas, mais saudáveis, né? E socialmente mais responsáveis. Então, ações, por exemplo, de não deixar lixos, né, restos, resíduos, quando a gente vai realizar práticas corporais, são ações importantes que a gente deve levar em conta, tá bom? A gente também pode observar que tudo isso envolve desde o uso de materiais mais sustentáveis, né, renováveis aí, até a promoção de valores que são éticos e também ambientais. Então a gente já consegue entender aí esse conceito da sustentabilidade aplicada aí às práticas corporais. Muito bem. Falando sobre isso, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter essa consciência do uso, caríssimo estudante, o uso consciente dos recursos naturais. A gente tem aí muitos recursos naturais, né, em grande abundância, mas se a gente não tiver esse olhar atento aí, vai acabar faltando, né? A gente tem que também aplicar aí a educação física para cuidar aí desses espaços, desses materiais, né, da energia que se utiliza ali e da natureza como um todo. Importante que a gente garanta aí nessas práticas também a qualidade de vida, tá? A qualidade de vida no presente e no futuro,
né? Que possamos deixar aí sementes boas para as outras gerações. Já pensou sobre isso? Pois é, importante pensar, importante agir nesse sentido. Agora a gente fala aí a respeito dos impactos. Os impactos aí das práticas corporais e estratégias aí para minimizar aí esses impactos. O que a gente poderia estar fazendo? O que a gente poderia estar observando? Então, quando a gente tem, por exemplo, lixo exagerado aí nos eventos, né? A gente tem muitos eventos esportivos, muitos eventos que envolvem práticas corporais, né? Aí me utilizo lá de garrafas PETs, né? Garrafas plásticas, me utilizo aí de uniformes, de panfletos. E para onde vai esse material todo? Então a gente precisa ter esse olhar atento. A questão também, olha só um exemplo, pisoteamento aí de áreas naturais, né? Aquele percurso que a gente faz aí nas trilhas, nos campos improvisados. Será que isso está contribuindo? Está sendo um novo caminho na comunidade? O que isso pode ajudar ou o que isso pode degradar determinadas áreas? A gente também vai precisar ter esse olhar atento, né? O uso excessivo aí de recursos, como por exemplo, a iluminação, o ar-condicionado, os combustíveis, né, na hora desse deslocamento. Então, se eu tenho uma possibilidade de me deslocar a pé, andando, correndo, pedalando, vai ser muito melhor para a minha saúde e para o ecossistema, para o ambiente como um todo, do que se eu me deslocar, por exemplo, utilizando aí um veículo. Mas aí a gente também vai analisar se há essa possibilidade, não é mesmo? Mas veja que até mesmo isso vai contribuir, né, de forma negativa. Quando eu fico utilizando muito de iluminação, quando eu me utilizo muito de ar-condicionado, quando eu me utilizo muito dos combustíveis, né? Essa fumaça que é produzida, essa atmosfera que fica poluída, tá? A questão também do consumo da água, o consumo da energia, dos uniformes, tudo isso, quando é produzido, também vai ter aí um dispêndio, né? Danos nas áreas naturais, nas trilhas, nas praias, nos campos. Então é importante que a gente tenha esse olhar um pouco mais aberto, um pouco mais curioso e mais atento aí aos nossos recursos naturais, tá bom? Já pensando no hoje e pensando também no futuro. Olha só, embora aí um item plástico possa ser útil aí pra gente, né, muito prático para nós, por minutos aí ele leva décadas e décadas para se decompor, para se desfazer. E muitas vezes a gente não vai ter nem condição de saber se realmente ele se decompôs, né? Vai ficar perdurando, perdurando, perdurando. E então que perdure aí as boas ações que eu hoje estou fazendo, tá bom? Olha só um exemplo. Escova de dente aí, escova plástica. Olha o tempo que ela vai durar aí, 500 anos para se decompor, né? As garrafinhas, né? As garrafas plásticas aí, 450 anos para se decompor. Os canudos plásticos, né? 200 anos também para se decompor. O copo de café, 30 anos para se decompor. A sacola plástica, 20 anos para se decompor. Então é interessante que a gente faça um bom uso dos materiais que a gente tem, né, que a gente já tem, já se utiliza, né, e dar novas utilizações para esses materiais, para que ele não seja simplesmente descartados aí na natureza, tá? Muito bem. Dito isso, a gente observa agora a respeito aí dos impactos sociais e também falo para você a respeito de impactos aí ambientais. Então, quando eu falo aí de impactos sociais, olha só, voltando para a questão das nossas práticas corporais, elas vão trazer um senso maior, caríssimo estudante, de comunidade, de inclusão, de valorização, né, das culturas, das tradições culturais, dos determinados locais, vão poder fortalecer aí também os laços sociais, tá? Nesses ambientes, né? Trazer aí ideias de práticas mais sustentáveis. Quando eu falo da questão dos impactos ambientais, o que eu observo? Que essas práticas aí vão incentivar a questão do respeito ao meio ambiente, tá? Vão poder promover aí
o uso consciente aí desses espaços naturais poderão também reduzir aí o impacto das atividades humanas, né, que muitas vezes são impactos de atividades muito negativas, ok? Quando a gente integra, então, a sustentabilidade, as práticas corporais, a gente tem aí um equilíbrio, exatamente, caríssimos estudantes. Tem um equilíbrio entre a minha saúde, entre a sua saúde, entre a nossa saúde aí, e também a gente respeita o espaço que a gente está, esse espaço aberto, essa conservação desse ambiente, tá? E a gente forma aí uma espécie de um modelo que pode ser replicado, que pode ser inspirador para outras pessoas. Então, quando a gente realiza uma prática corporal debaixo de uma árvore, né, no solo aí com um gramado, a gente se sente bem, né? A gente se sente conectado aí com a natureza. Somos seres também que precisam se conectar com esses recursos naturais. Mas a gente tem que conservar, a gente tem que preservar, a gente tem que amadurecer a nossa consciência com relação a esses cuidados, né? O bom uso desses espaços. O que isso me traz, então? A gente já sabe, né? Reuniu a galera para fazer aí práticas corporais, a gente tem diversos benefícios. Entre eles, os benefícios físicos, né? Então, quando eu me exercito aí ao ar livre, eu tenho uma melhora do meu condicionamento físico, eu tenho uma melhora do meu sistema imune, a melhora da cardiovascular, eu tenho uma redução da questão do estresse. Olha quantos benefícios maravilhosos, né? A gente já sabe de tudo isso. Vai melhorar a minha resistência? Vai. Vai trazer maior captação da vitamina D, advinda aí do sol? Com certeza, né? Vai trazer o que aí? Uma estimulação para que o meu sistema imunológico fique mais forte? Com certeza, nem tenha dúvidas, caríssimo. É diferente de você fazer uma prática num local fechado e você fazer num espaço aberto, num ar livre, né? Com ventilação cruzada, com brisa, com frescor, com cheiro de mato, né? A percepção, até a nossa mente se clareia, tudo entra em equilíbrio, né? Isso é muito importante. Benefícios psicológicos, o que eu poderia citar para vocês? Então, a gente pode observar que esse contato direto aí com a natureza tem um efeito terapêutico, né? Tá muito na moda, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Eu diria que é uma terapia maravilhosa, assim. Até me engasguei já pensando em realizar minhas práticas ao ar livre, gente, tá? Elas vão promover um bem-estar mental, vão trazer novas percepções, né? Atitudes mais positivas, né? Em relação ao ambiente que eu estou utilizando. Então, se você tem aí um espaço na sua comunidade, no entorno da sua escola, próximo da sua casa, que você gosta de fazer essas práticas ao ar livre, procure manter, procure conservar, procure estimular outras pessoas também a fazer isso que você faz, né? A promover ações que melhorem aquele ambiente, que cuidem das árvores, né? Que façam com que os cantos dos pássaros continuem aí ecoando, 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 trazendo essa paz e essa tranquilidade que a gente tanto gosta, né, que a gente tanto sabe que é bonito, mas que precisa de uma atitude minha, de uma atitude sua também, de uma atitude nossa, de cuidado. Tudo bem? Para quê, prof? Para reduzir aí a ansiedade, para aumentar aí também a questão do nosso foco, da nossa criatividade, né, mentes brilhantes abertas aí, né, utilizando o ar livre, essa conexão maior aí com o ambiente, tudo isso vai favorecer positivamente aí a minha saúde, a minha vida e vai também me auxiliar nesse meu estilo de vida mais saudável. Pense nisso, haja em favor disso, tá bom? Muito bem. Outro ponto importante aqui para se trazer, caríssimo estudante, é com relação aí aos eventos, né? Existem grandes eventos, médios eventos, pequenos eventos, que a gente tem que observar que também dentro desses eventos existem aí boas práticas, né? Boas práticas ecológicas. E aí, o que eu poderia citar? Olha só, grandes eventos esportivos têm um potencial aí de causar impactos que podem se tornar muito significativos, né? Muito bem, ao meio ambiente. Principalmente pelo uso aí, caríssimos, intensivo aí de recursos
e da geração de resíduos. Sabe aquele lixinho? Pega sua sacolinha, pega seu lixinho e vai depositar ele no lugar certo, tá? Isso no lugar errado pode, você já sabe o contexto, pode entupir bueiros, pode prejudicar a saúde de outros animais, pode fazer com que o rio transborde, tudo isso a gente já sabe, né? Pode trazer a questão das emissões dos gases, então tudo isso acaba poluindo o nosso meio ambiente, caríssimos. Então a gente precisa mitigar, a gente precisa reduzir aí esses efeitos, tá? Quando a gente adota aí práticas como a neutralização do carbono, a gestão adequada aí dos resíduos e o incentivo também a um transporte coletivo, porque vai ter menos veículo transitando, então vai ter menos poluição no ar. Olha só, é só observar, é só observar. E aí eu trago um esqueminha para você mostrando a respeito dessa sustentabilidade com as práticas corporais, né? A gente pode realizar práticas ao ar livre, como por exemplo o quê? Uma caminhada, os esportes da natureza, e a gente falou disso, teve uma aula bem interessante sobre esportes de aventura e da natureza. Nossa, maravilha! Pode ser aplicado aqui, tá? Isso também está ligado aí à questão da promoção da saúde? Sim. Como? Quando eu tenho utilização aí de hábitos mais sustentáveis, com a interação com a natureza. Eu também posso ter essa questão da promoção da saúde nesses hábitos mais sustentáveis, com ações individuais, ações coletivas, tá bom? Reutilizar aí materiais, o plantio de árvores, né? Tudo isso vai favorecer. Eu também posso ter uma maior qualidade de vida, né? Se torna mais significativo. Posso demonstrar um bem-estar físico, um bem-estar mental, um bem-estar social. Olha as dimensões aí humanas em evidência, né? Quando eu trabalho tudo isso com essa minha consciência, essa minha cabeça pensante aí sobre a responsabilidade que eu, indivíduo, tenho com relação à ética e a questão ambiental, a ética ambiental. Tudo bem? Muito bom. Agora eu abro aqui para você esse slide para a gente olhar um pouquinho mais de perto. E nele a gente vai falar aí sobre outro ponto interessante, outro subtema. Que é atividade física na natureza, estilo de vida ativo e lazer e promoção da saúde. Então vamos lá. Práticas corporais aí ao ar livre como um incentivo de bem-estar e qualidade de vida. A gente vai ter um estilo de vida mais ativo, mais sustentável, e aí eu posso utilizar de algumas práticas. Práticas essas como um ciclismo, como as caminhadas, como a yoga ao ar livre. No ciclismo eu consigo reduzir as emissões de carbono, né? Além de que vou melhorar a saúde cardiovascular. Olha que bacana. Na caminhada eu vou estimular um contato com a natureza, além de ter uma conservação dos trilhos, dos caminhos, né? Das trilhas. Na yoga eu tenho uma melhora aí do equilíbrio mental, do equilíbrio físico e ainda vou aí valorizar o espaço natural que eu me utilizo. Importante, né, caríssimos? Perfeito. Outro ponto importante dentro dessa temática é o ecoturismo esportivo e a sua importância para um estilo de vida mais sustentável. Então a gente tem aí diversas práticas em contato com a natureza, como trilhas, ciclismo, canoagem, tá? Todas essas práticas aí, elas vão valorizar o meio ambiente e estimular um estilo de vida mais ativo, tá? A sustentabilidade, ela passa aí pelo espaço que eu me utilizo, pela ação ecológica, pelas atividades culturais, pelas atividades sociais, atividades econômicas, tá? Quando eu começo a pensar em todas essas áreas interligadas para um amadurecimento da sustentabilidade. Muito bem. O ecoturismo, que eu falei para vocês, ele vai estimular o contato aí com a natureza, com a valorização do patrimônio, olha que legal, do patrimônio natural e também ao respeito às culturas locais. Quando a gente fala de educação ambiental por meio da atividade física, a gente vai ter a integração entre movimento e reflexão ecológica. Então, sim, eu posso me utilizar desses espaços, mas quais são as ações que eu tenho, né, de cuidado desses espaços?
Então, eu posso realizar, por exemplo, e aí fica essa dica para vocês, tá? Vou deixar aqui bem marcadinho, bem destacadinho aqui para vocês. Como, por exemplo, vocês podem realizar aí na escola gincana da limpeza, trilha educativa, jogos com materiais recicláveis, né? Tem uma premiação bem legal, um dia de lazer naquele espaço maravilhoso que vocês realizaram aí, essas gincanas, essas trilhas, esses jogos. Olha que legal, né? Além de integrar todo o grupo escolar. Então a gente pode se utilizar de iniciativas comunitárias, tá? A gente pode reunir aí a comunidade também para nos auxiliar a incentivar essas práticas físicas e sustentáveis. A gente pode iniciar aí na escola com hortas escolares e a gente tem muito exemplo aí. Muitas escolas já realizam essas ações. Pode realizar aí mutirões, reutilizar os materiais que tem já na escola, né, que iriam para o lixo, mas dá para dar uma nova cara, dá para ter um novo uso? Então vamos pensar nisso. A gente pode pensar em interdisciplinaridade com vários componentes curriculares, várias disciplinas, né? Exemplo, educação física com biologia, com geografia, com artes, com história. Tem muita coisa boa que pode ser feito aí, tá bom? Só que quando a gente fala também de sustentabilidade, de ações práticas corporais, a gente tem que levar em conta, caríssimos, olha lá, a cultura regional, o local que você está, a cultura regional, a preservação ambiental desse espaço, a sustentabilidade nas práticas corporais, tá? O que eu vou observar? Eu vou observar esse resgate cultural, tá? Com práticas corporais como danças e rituais religiosos. Isso tudo vai reforçar aí a identidade do local. Eu pertenço a esse local, eu pertenço a essa comunidade, eu pertenço a esse bairro, eu pertenço a esse estado, eu pertenço a essa cidade. Essa é a minha identidade. Eu preservo aqui os saberes que vieram antes de mim, os saberes ancestrais. Também levo em conta aqui a relação com o meio ambiente. Então, eu tenho manifestações integradas ao meio ambiente, trazendo uma maior importância aí na conservação e na continuidade cultural, tá bom? Muito bom. E a gente tem muitas representações culturais fantásticas, né, gente? Fantásticas, fantásticas, fantásticas. Quando a gente fala aí de preservação ambiental nas práticas corporais e tradicionais, a gente pode pensar no uso sustentável dos espaços, na educação ambiental, na conservação cultural, tá, desses espaços. É muito importante a gente frisar sobre isso. Dar valor àquilo que realmente tem valor. Relação entre os esportes regionais e a preservação ambiental. Então a gente tem diversos esportes regionais aí de cultura local. A exemplo, capoeira, corrida de tora, lutas indígenas e tantas outras práticas corporais. Todas essas, caríssimos, elas valorizam a identidade de um povo. Muito bem, identidade. Tá até um destaque aqui, identidade aí, que inspira e também abriga. Mas é importante, caríssimos, a gente observar os materiais que a gente utiliza, os equipamentos que a gente utiliza, se eles também são sustentáveis, se eles trazem um menor impacto ambiental. Então a gente vai observar aí as roupas e os calçados, os equipamentos esportivos, né? Feito aí a partir de materiais reciclados, de materiais orgânicos, certo? Isso aí vai reduzir aí o consumo, vai reduzir aí o uso desses recursos, porque eles vão estar sempre se renovando e vai minimizar aí a produção de lixo, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar aí também no planejamento e aplicação, como incorporar práticas corporais sustentáveis no meu dia a dia. Eu posso criar hábitos de lazer ativo, com baixo impacto ambiental, uso de tecnologias para promover práticas sustentáveis. Eu posso também me utilizar de aplicativo de mobilidade ativa, desafios ecológicos, desenvolver aí iniciativas escolares na comunidade com práticas corporais que visem aí a preservação do meio ambiente. Pensar fora da caixa, hein? E aí, pensando, conversando um pouco mais sobre isso, eu trago o nosso momento interativo. Nosso momento interativo de hoje
tem uma proposta muito boa aí para vocês. Então, bora lá nesse momento interativo. O que vocês vão fazer, caríssimos estudantes? Olha só. A ideia é que vocês façam um circuito sustentável da cultura corporal. Então, vocês vão poder utilizar materiais que iriam para o lixo, que iriam ser descartados. Aqui eu trago algumas sugestões de materiais. Se você tiver outros, né, o professor tiver outros aí, pode utilizar também. A gente pode pegar aqui pneus usados, garrafas PETs cheias de areia, cordas, bambus, folhas de papelão, cartazes com curiosidades sobre práticas locais e dicas ecológicas. O que é a ideia aqui, Profires? Seguinte, então vocês vão formar 3 grupos aí. Um grupo vai ficar na estação do Pule e Reflita. Esse grupo vai realizar um circuito com pneus reutilizados e ao final vai responder uma pergunta ecológica que vocês podem elaborar, tá? O grupo 2 pode ficar aí na estação de arremesso da consciência. Então vão arremessar bolas de jornal amassado em alvos aí de papelão com temas ambientais. Exemplo, lixo orgânico e também o reciclável. O grupo 3, a gente pode ficar aí com a estação 3, movimento e cultura. Movimento inspirado em jogos tradicionais, corrida com tora, de madeira leve, simulação de capoeira ou dança indígena. Então, cada grupo vai ficar responsável por uma estação. E aí vocês, depois de fazer essas práticas que estão direcionadas para cada grupo, vocês revezam e vão para a próxima estação, para o próximo grupo, tá? Vocês podem encerrar aí essas práticas com um momento coletivo aí com algumas perguntas rápidas. Exemplo, qual a estação que mais chamou a atenção de vocês? O que nós podemos mudar no nosso dia a dia, isso aqui é importante, para ter uma maior consciência ambiental? E aí vocês podem, caríssimos estudantes e professores, propor aí ação sustentável ligada à escola ou à comunidade para aplicar até no próximo mês, se vocês quiserem. As nossas aulas vão estar encerrando, mas vocês têm proposta aí para muito tempo, tá bom? Então é assim que a gente tem aí como proposta. Registra tudo, tá? Fotografa, desenha, ilustra, faz vídeo, que eu quero me sentir pertinho de vocês e saber quais são as ações sustentáveis ligadas às práticas corporais que vocês têm aí na escolinha de vocês, tá bom? Professora Iris vai ficando por aqui, componente de Educação Física, daqui a pouco a gente vai fazer revisão dessa aula. Tchau, tchau!